Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Começando agora aí a nossa transmissão, aí no nosso horário, 2 minutos aí, depois do horário, mas dentro do tempo. O tempo aí de eu começar a compartilhar aqui o nosso link, também esperar os irmãos irem chegando aí na transmissão. Vou colocar o link aí no chat, quem desejar o link, compartilhar no nosso perfil. Irmãos, nós estamos usando o Facebook porque entendemos que tem um alcance melhor. Então tentamos aí usar o YouTube, mas eu acho que tem um alcance melhor. Certo? Eu vou compartilhar o link também lá no nosso WhatsApp. Pedi um tempinho aí para eu compartilhar os links. Meus irmãos, eu quero, antes da gente começar aqui, enquanto eu estou compartilhando esses links aqui, eu quero agradecer, quero mandar uma mensagem de agradecimento ao Conselho da Igreja Presbiteriana lá em Camaçari, ao pastor Antônio Moreira. Quero agradecer de coração os irmãos aí que atenderam a solicitação da nossa igreja, né? Uma doação aí de uns bancos, que serão muito úteis aqui para nosso trabalho. E louvar a Deus também pela campanha aí que foi bem sucedida, né? Os irmãos conseguiram comprar bancos novos aí para a igreja. Na verdade, eu já percebi pelas transmissões lá de Camaçari que está havendo várias melhorias, né, na igreja lá, e também recebi notícia do pastor Antônio que tem recebido muita gente na igreja, pessoas novas, e Deus tem dado crescimento ao trabalho lá em Camaçari. E nós nos alegramos na igreja parceira, juntamente com o presbitério ano passado e o pastor Carlos Franz, que deu assistência aqui no nosso campo. Também os irmãos de Camaçari sempre presentes aqui no nosso campo. Então nós enviamos uma carta ao conselho, fomos atendidos e nos alegramos bastante com o conselho lá ter nos atendido, né? Agradecemos mesmo de coração. Meus irmãos, também ontem nós tivemos a nossa inauguração do nosso salão anexo e foi muito bom, né? Um culto em ação de graças, confraternização, um jantar e um momento muito agradável, né? Ali na igreja. E uma grande bênção mesmo. Deus abençoe a nossa igreja mais e mais, né? Continue dando graça, fortalecendo na fé e também dando condições da gente continuar fazendo essas melhorias, né, na nossa igreja. Ok, irmãos, vamos aí seguindo, vamos ver se alguém já achou aí o nosso link. Tem alguém chegando aí. Quem entrar pode deixar sua saudação. Fica à vontade aí para interagir. Já vai nos ajudando aí a perceber se o pessoal já achou o link. Certo. Compartilhar aqui o link no WhatsApp aqui. Ver aqui uns grupos aqui para compartilhar. Compartilhar aí com os irmãos da UPH aí, quem quiser entrar no nosso presbitério. Irmãos, nessa semana também, né, já demos aviso aí de algumas atividades. Amanhã convidei os diáconos que estejamos reunidos, né, para estarmos aí estreitando, né, nosso contato com a nossa junta diaconal. Esperamos os irmãos amanhã às 18 horas, lá na igreja. Ok? Presbítero Romeu, chegando aí. Seja bem-vindo, presbítero. Graça e paz.
Está na nossa hora aí, eu vou começar orando. O bom é estarmos juntos aqui, né? Mas fica gravado também a aula, né? E aí os irmãos podem depois assistir por completo. Ok, irmãos, vamos orar. Oremos ao nosso Deus então. Senhor nosso Deus, Pai bendito, exaltado, louvado seja o nome do Senhor por tantas bênçãos que tem nos alcançado, especialmente o Teu Evangelho, a aliança da graça, a mensagem da salvação em Cristo Jesus. E o Senhor também tem nos dado do Teu Espírito, da Tua Palavra, sermos Teu povo nessa terra, tem nos alcançado, ó Deus, acrescentado as bênçãos espirituais e também, ó Deus, até mesmo bênçãos materiais também, o sustento, o pão de cada dia, bênçãos que acompanham a salvação. Abençoa, Pai, o Teu reino aqui na nossa igreja, na nossa cidade de Alagoinhas, também nosso presbitério, ó Deus, continua abençoando o nosso concílio, cada igreja federada, ó Deus, a nossa denominação, presbitério do Recôncavo, nosso sínodo da Bahia, nossa denominação, continua sustentando, ó Pai. Continua abençoando cada ministro, cada trabalho. Que o Senhor dê crescimento, providencia, ó Pai, o sustento de cada ministro Teu, e que o Teu reino continue crescendo e avançando, ó Pai. E que aqueles que são contrários ao Teu reino, os que estão pregando aquilo que não é a Tua palavra, que o Senhor venha frustrar os seus desígnios, ó Deus. Que o Senhor venha fortalecer a verdadeira igreja do Senhor e que o Senhor nos use como instrumentos, segundo o Teu querer. Perdoa os nossos pecados, fala conosco, nos edifica. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, então vamos lá, né? Vamos começar aí a nossa classe, no horário marcado aí. Depois os irmãos vão entrando, vão assistindo aí depois a classe. Né? Recomendamos aí que assistam na hora, né? Mas a questão da internet acaba facilitando, né? Por outro lado, fica salvo aí, muita gente acaba querendo ver depois, né? Mas enfim. Vamos seguindo aí, a nossa aula de hoje, o tema é o Pacto da Graça, aula de número 30 na Confissão de Fé de Westminster. O Pacto da Graça. Nós já vimos o Pacto da Redenção, nós já vimos o Pacto das Obras e nós vamos ver hoje o Pacto da Graça, certo? Então, nós vamos estar aí aprendendo sobre a doutrina do pacto na Confissão de Fé. Tem muita coisa sobre o pacto, né? A doutrina do pacto, mas nós estamos estudando na Confissão de Fé, né? Nos restringindo aí ao que tem na nossa Confissão de Fé. Nossa bibliografia, né? Que temos usado aí durante os nossos estudos, os irmãos já conhecem aí. Então vamos seguindo aí para o texto da Confissão. Vou ler o texto da Confissão de Fé, depois vou ler os versículos, certo? Praticamente a grande maioria aí dos versículos, né, nós vamos ler. Então nós vamos estudar hoje à noite a sessão 3 do capítulo 7, do Pacto de Deus com o Homem, a sessão 3. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio desse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado Pacto da Graça. Então, o homem, pelo pacto de obras, que nós já aprendemos, ele se tornou incapaz de ter vida pelo pacto de obras. Se ele conseguisse obedecer o pacto de obras, ele teria vida, ele receberia vida, a vida de Deus, né? A vida eterna. Mas isso é impossível. Então, Deus ele faz um segundo pacto, segundo a Escritura, chamado de Pacto da Graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo. Então, Deus oferece, né, a vida e a salvação. E o que é que Deus exige? Né? É graça, e aí? Tem alguma exigência? Né? Não há exigência meritória, mas Deus exige fé
para que sejam salvos. Né? Claro que nós vamos aprender depois, em detalhe, que essa fé é dom de Deus também. Mas Deus exige fé, prometendo dar a todos que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito. Olha, já diz aí, Deus promete dar o Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Então Deus pede fé e Deus dá o Espírito para que o pecador creia e se arrependa. Por isso que é graça, né? O pecador por ele mesmo não pode crer e se arrepender. Então vou trazer as citações dos textos bíblicos, certo, irmãos? Mateus 26, 28, Jesus ali falando na ceia do Senhor, ele diz, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então esses pactos, o pacto da graça, ele encontra seu cumprimento pleno em Jesus, na nova aliança, né? Que há o sangue, e o sangue é o sangue de Jesus nessa aliança. Gálatas 3, 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Então, a lei, ela não é contrária às promessas de Deus. Nós vimos o pacto da redenção na eternidade, nós vimos que desde antes da lei de Moisés, Deus já fez promessas, Deus já deu pacto, entrou em pacto com o homem, prometendo vida por meio da fé, né, do arrependimento. Então não há contradição entre a lei e as promessas, a lei e o pacto. O propósito da lei, o fim da lei é Cristo. O propósito da lei é conduzir o homem a Cristo, a salvação pela graça. O propósito da lei não é ser um caminho de salvação, porque isso foi perdido no pacto de obras. O homem perdeu essa possibilidade de ser salvo por obras lá no Éden, quando Adão comeu do fruto e pecou. Aí Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão conhecida, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Deus envia a igreja, né, para pregar, fazer discípulos, ensinando a guardar tudo, né, que Ele tem nos ordenado, e aí há uma aliança, né? Deus está conosco todos os dias até a consumação do século. João 3,16, o texto mais famoso, né, dos evangélicos aí brasileiros, pelo menos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou onde? Na eternidade. Ele fez o que ao amar? Deu o Filho. Para quê? Para que todo que crê no Filho não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, né? Parece-me que a palavra aí é cosmos, né? Deus amou a sua criação, o mundo, e os eleitos dentro desse mundo, né? Aqueles por quem Cristo morreu, seus eleitos. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem foi que creu? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça. Não é para toda a humanidade, nem todos crerão. Né? Judas não creu, nem todos crerão. Mas Deus amou o mundo, né, e deu o seu Filho para que todo que nele crê. E em Atos 13, 48 diz o quê? E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então quem é que crê? Aqueles que Deus amou na eternidade, aqueles que Deus fez um pacto de redenção entre Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele decidiu salvá-los e enviar o seu Filho para salvá-los dentro do tempo. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Então essa é a aliança. Ezequiel 36, 26. Deus promete o que na aliança? Dar um coração novo, colocar um espírito novo, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. Jesus diz em João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim.
E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, nessa aliança, o pecador tem que vir a Cristo, crer. E todo que o Pai deu ao Filho virá. Todos os eleitos virão. E os que forem a Cristo, nenhum será rejeitado. Né? Mas no verso 44, é interessante, ó, João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então quem é que vai a Cristo para ser salvo? Todo que for a Ele será salvo. Quem é que vai? O que o Pai dá a Cristo. E ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Serão todos ensinados por Deus. Quem é que vai a Cristo? Os que são ensinados por Deus. Deus usa a pregação? Usa. Deus usa a leitura bíblica? Pode usar um pastor? Um irmão que lhe evangelizou? Pode. Mas quem nos ensina é Deus, é o Espírito Santo com a palavra que nos conduz ao Pai, né? Que nos conduz a Cristo, né? Aqueles que são dados pelo Pai ao Filho. Né? Salmo 2, pede-me e te darei as nações por herança e os fins da terra como tua possessão. Lucas 11,13 diz, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, nós que somos pecadores queremos as coisas boas para os nossos filhos, né? Jesus está dizendo, ó, vocês são maus, mas vocês querem dar coisas boas para os filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O pai que é pecador quer o bem do filho, né? Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, nessa aliança, o que é que nós precisamos fazer? Crer. Mas nós não podemos crer. Então, nós temos que pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Né? Então, nós temos que pedir. É graça, é Deus quem nos dá a condição de crer e nos arrepender para sermos salvos. Gálatas 3,14 diz para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então a bênção da aliança com Abraão chega a nós por meio de Cristo, os gentios. Então, a mesma aliança, né, com Abraão é a mesma aliança com Cristo Jesus. Então esses são os versículos, né, são vários, tem outros eu acho. Você pode ir lá na confissão e procurar ler os versículos. Certo? Então, fique atento aí para buscar essa informação. Meus irmãos, boa noite à irmã Erlaine, graça e paz, presbítero Marcos, nosso irmão diácono Gabriel, Marcos Matos é o nosso irmão Gabriel, que na verdade Gabriel acho que é Marcos Gabriel, né? Por isso que a gente chama ele de Gabriel, mas ele aparece aí como Marcos Matos. Então tem dois Marcos aí, o presbítero, o pai e o filho. Né? Então são dois Marcos e dois Matos aí acompanhando a gente aí. Vai chegar mais aí que tem outros Matos aí que nos acompanham. Ok, irmãos. Então estamos aí, né, já lemos os versículos, já lemos o texto confessional. E agora nós vamos para a exposição propriamente da doutrina, certo? Então vamos seguindo aí. Irmãos, pacto da redenção e pacto da graça. Eu já falei sobre o pacto da redenção. E agora nós vamos falar do pacto da graça. Qual a diferença do pacto da redenção para o pacto da graça? São terminologias teológicas, certo? Nós já argumentamos que a base bíblica para dizermos que houve um pacto na eternidade. Por isso que Jesus diz, quem o Pai me der virá a mim. Então houve um acordo na eternidade, uma eleição na eternidade. Cristo é o Cordeiro conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Nós já estudamos a doutrina dos decretos eternos de Deus aqui também. Se você não viu a aula, volte aí, tem aulas anteriores sobre os decretos eternos de Deus. Então, na eternidade, Deus fez um pacto. Certo? Essas palavras foram escolhidas, né, pelos teólogos. Pacto da redenção, são palavras que não estão na Bíblia. São termos teológicos. Então, a ideia é enfatizar a graça. Porque temos o pacto de obras. Certo?
Então, o pacto da graça enfatiza a fonte e natureza graciosa dessa aliança. Então, a ideia é que Deus soberanamente vem e a salvação nessa aliança é pela graça, não é por obras, né? É pelas obras de outro, é do mediador, de Cristo. Então, há uma ênfase no pacto da graça, né? Na questão de que é pela graça, né? E o pacto da redenção, ele enfatiza que houve um plano na eternidade de redenção. Mas, irmãos, entenda o seguinte, esses são termos teológicos para facilitar a nossa compreensão, mas às vezes podem atrapalhar também. Os teólogos vão variar qual termo usar. Porque, por exemplo, no pacto das obras tem graça também. Antes da queda, tinha graça ali. Deus não precisava entrar em pacto com Adão. A obrigação de Adão era obedecer. Deus não precisava prometer nada a ele. Então há uma graça ali. Né? Haviam auxílios, haviam oportunidades, havia um prêmio, né, ali. Só que como havia necessidade de obediência para poder obter o prêmio, então os teólogos escolheram o nome pacto de obras. Mas outros falam pacto da criação, né, o primeiro pacto. Tem vários nomes, certo, irmãos, que são dados a esses pactos. A teologia, ela é um desenvolvimento, né, daquilo que está na Escritura, porém usando uma terminologia teológica. Então, você precisa entender isso, né? Claro que a Bíblia é a nossa base, é o principal, e a teologia ela é um auxílio para entendermos melhor a Bíblia, a doutrina, né, que é o que estamos estudando. Mas aí, pastor, então o pastor falou que tem o pacto da redenção, o pacto da graça, o pacto de obras, né? O pacto de obras já passou, que Adão pecou e não tem mais oportunidade nesse pacto. Mas, e aí tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tem o pacto com Adão, tem o pacto com Noé, tem o pacto com Abraão, tem o pacto lá em Moisés, no Sinai, tem o pacto com Davi, tem a nova aliança em Cristo Jesus. E aí fica uma pergunta, né? Então, tem vários meios de salvação. Cada pacto desse é uma maneira do homem ser salvo. São diferentes essas alianças. E há muita dúvida no meio evangélico sobre isso. E há uma linha doutrinária chamada dispensacionalismo, que eles creem que havia uma salvação em Adão, Adão foi salvo de um modo, Noé de outro, Abraão de outro, etc. E nós, irmãos, entendemos que só há um pacto de graça que foi sendo desenvolvido no Antigo Testamento até chegar na Nova Aliança. E cada pacto desse tinha uma administração, uma maneira de ser administrado, né? Havia um grau de clareza na revelação. Então a revelação foi progressivamente recebendo mais luz, mas há uma unidade nos pactos. É o mesmo pacto, administrado de modo diferente. Então, para nós reformados, só há um plano de salvação. Deus não tem um plano de salvação para o judeu e outro para o gentio. Deus não tem um plano de salvação para Adão, outro para Noé, outro para Abraão, outro para o judeu debaixo de Moisés, outro com Davi, outro com a nova aliança. Não. Nós cremos que há uma unidade no pacto, só um plano de salvação, mas a maneira como essa salvação era anunciada era diferente. Mas as pessoas são salvas da mesma maneira. Qual é a maneira? Por meio da aliança da graça. Por meio desse pacto da redenção que foi aplicado no tempo, onde as pessoas são chamadas a se arrepender e a crer, a confiar no Messias. Então, no Antigo Testamento, os judeus, o povo ali, eles tinham que confiar no Messias vindouro. Eles tinham que ser salvos pelas obras do Cordeiro. O Cordeiro de Deus é quem tira o pecado do mundo. Certo? Então, só há um Redentor. Só há um pacto. Só há o mesmo pacto, os mesmos selos, né? Nós vamos ver isso, né? Que é só um pacto, só um mediador, o mesmo selo. Então, para
estudarmos melhor a Bíblia, entender, a gente divide esses pactos, eu posso depois estudar com os irmãos cada pacto desse, se vocês tiverem paciência, né? Se vocês quiserem aprender, tiverem paciência, a gente pode estudar cada pacto, e eu planejo estudarmos a visão dispensacionalista aqui na nossa classe. Porque é muito comum essa visão. Também na questão do Apocalipse, ela influencia muito essa visão. Muitos creem, muitos são dispensacionalistas, e nós não somos dispensacionalistas. Nós somos da teologia do pacto, né? Nós somos pactualistas, né? Nós somos da aliança, da teologia da aliança. A nossa maneira de entender a Bíblia, nós presbiterianos, reformados, nós que subscrevemos a Confissão de Fé de Westminster, nós somos da teologia da aliança, né? Então, quem visita as nossas igrejas aí está no território da aliança, né? O povo da aliança. Nós não somos dispensacionalistas, né? Então, tem que entender isso, certo? Então, né, como os escoceses diziam, né, nas suas guerras ali, né, para poder viver a sua fé, por Cristo e pela aliança, né? Nós somos o povo da aliança, certo? Tem uma bandeira, né, que os escoceses usavam, né, que era pela coroa de Cristo e pela aliança, né? Então, eles fizeram um pacto, né? Eles são os covenanters, os pactualistas, e houve um pacto entre os presbiterianos da Escócia e da Inglaterra para poder reformar a religião nesses dois países. E aí veio a reforma protestante lá, a Confissão de Fé de Westminster. Então nós somos um povo altamente conectado aí com essa ideia das alianças, né? Da aliança de Deus. Ok, irmãos? Vamos ver aí se os irmãos estão chegando aí na nossa live, né? Chegando aí, irmã Miriam Ferreira, bem-vinda, minha irmã Elda, irmã Zuleide, graça e paz, boa noite, certo? Vamos seguindo aí, qualquer dúvida, fiquem à vontade aí. Irmãos, nós temos aí a mesma promessa, em toda a Bíblia, é a mesma promessa de salvação, desde Adão, depois da queda. Foi que Deus prometeu lá a Adão que o descendente da mulher, haveria um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Então há várias promessas. Tem a promessa lá feita com Abraão, né? Quando a gente chega ali nas vésperas do Novo Testamento, você lembra ele de João Batista? João Batista está no Antigo Testamento ainda. O pai de João Batista era um sacerdote chamado Zacarias. E Deus revela a Zacarias que ele teria um filho, lá em Lucas 1, de 66 a 73. Ele diz o nome, você vai botar o nome dele de João. E João é o precursor do Messias. E Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele profetizou numa oração, uma espécie de salmo, né, uma oração cantada. Olha o que Zacarias falou ali: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Então, o que Deus estava cumprindo ali em Jesus, com a vinda de Jesus, era o cumprimento da salvação de Israel, do Antigo Testamento, na casa de Davi. Jesus é filho de Davi, né? É o descendente prometido. Ele suscitou salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera. Então a vinda de Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Então desde a antiguidade foram vindo várias promessas, várias alianças. E isso culminou na vinda de Cristo, que é a nova aliança, que é o cumprimento, é o ápice de todas essas alianças. Então Deus prometeu tudo isso por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Então a vinda de Jesus é o quê? É o cumprimento da aliança com Abraão, do juramento que Deus fez a Abraão.
Entende, irmãos? Então, tudo isso está conectado, né? Nós entendemos que essas coisas estão juntas. Jesus afirma que o próprio Abraão anteviu e se regozijou na obra do Messias nos dias da sua encarnação. Pela fé, Abraão, né, ele viu o Messias. Né? Lá em João 8,56 você vai encontrar isso. Em Atos 2, 37 a 38, Pedro convoca o povo de Israel a arrependimento, afirmando que o derramamento do Espírito que eles estavam vendo ali, testemunhando, era o cumprimento da promessa feita aos israelitas e aos seus descendentes. Lá em Atos 2, 37 a 38, né, tem aí: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Está falando ali aos judeus. Pois para vós outros é a promessa. O povo judeu era o povo da aliança, o povo que tinha a promessa. Eles não creram, boa parte, rejeitaram, mas eles eram o povo da aliança. Para vós outros é a promessa, para os vossos filhos. A ideia de que os filhos fazem parte da aliança. Isso no Novo Testamento, viu, em Atos. E para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então você que está ouvindo a pregação do Evangelho, a promessa lá do Antigo Testamento, a promessa de Abraão, aquela aliança que Deus disse: eu vou ser o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Essa promessa está se cumprindo na igreja, nas nossas vidas. De nós sermos o povo de Deus e Deus ser o nosso Deus, e nós sermos um povo em aliança com o Senhor. Isso está se cumprindo. Então nós somos um povo da aliança, certo? O batismo é um sacramento da aliança, a ceia, fazer parte da comunidade ali, da igreja visível, é estar debaixo da aliança de Deus. Em Gálatas 3,8, após afirmar que Abraão foi justificado pela fé, veja que Abraão estava no Antigo Testamento, mas ele foi justificado como? Pela fé. E aí, em Gálatas, no Novo Testamento, Paulo diz: portanto, os da fé é que são filhos de Abraão. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Os crentes. E o apóstolo Paulo afirma que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão, quando Deus afirmou que nele seriam abençoadas todas as nações, todas as famílias da terra. Qual é a promessa de Deus a Abraão? Ele diz: ser tua bênção. Deus promete abençoá-lo. Ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus escolheu Abraão, mas que por meio dele essa salvação iria chegar a todas as nações, a nós, aos gentios. Não apenas ao judeu, mas também ao gentio. Pessoas de toda tribo, língua e nação. Em ti serão abençoados todos os povos. Então não há racismo, no cristianismo, não há eleitos de Deus, de todas as raças, tribos, línguas e nações. Todos nós caímos em Adão. Todos nós somos filhos de Adão. Claro que existe as nações, existe o brasileiro, o japonês, o americano, existem essas etnias. Mas todos nós somos uma humanidade, filhos de Adão, e a salvação ela não faz acepção de pessoas, de raças. O Evangelho está sendo pregado e todo o que crê em Jesus será salvo. Então, o apóstolo Paulo explica claramente que nem na época da lei a salvação era por obras, mas o pacto foi feito antes da lei com Abraão e era pela graça. E continuou a salvação sendo pela graça. Ele diz aí: ora, as promessas foram feitas a quem? A Abraão e ao seu descendente. Quem é o descendente? Os judeus acham que eram os filhos étnicos, os filhos de Abraão sanguíneos. Mas ele fala, não, foi ao descendente. Quem é o descendente? Cristo. Ele diz: e ao teu descendente, que é Cristo. E nós, irmãos, somos abençoados em Cristo. Nós somos unidos a Cristo quando cremos. Então a bênção de Abraão chega até nós através de Cristo. E ele diz uma coisa aí, eu digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Então havia uma aliança lá desde Abraão.
Quando veio a lei de Moisés, foi 430 anos depois. E não abrogou a lei, a promessa feita a Abraão. A lei não desfez a promessa. A salvação é através do descendente. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Então, toda a terminologia relacionada à promessa do pacto, né, seja toda a linguagem da Bíblia vinculada à promessa, lá em Adão, Abraão, no Sinai, Davi, toda a linguagem pactual. Qual é a linguagem pactual? Temos aí um exemplo em Jeremias 31, 33. Essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, no coração las escrevereis. Aí vejo, agora sim, é a fórmula. Guarda essa fórmula aí da aliança. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja o privilégio, né, o que é ser um cristão, um crente em Cristo Jesus. Deus promete o quê? Nos dar as suas leis no nosso coração, gravar, né, no nosso coração, ser o nosso Deus e sermos o seu povo. Irmãos, isso é uma graça, né, que nós não somos dignos dela. Ser o povo de Deus. É verdade que muitos têm envergonhado o Evangelho. Né? Muitos têm envergonhado o Evangelho. Nós mesmos, por nossas fraquezas, às vezes também podemos incorrer nisso. Mas, irmãos, Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, que eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, nós somos o povo da aliança, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Porque é pelo Evangelho que a salvação nos alcança, nos alcançou. No Novo Testamento, em 2 Coríntios 6,16, Paulo falando ali do santuário, né, de Deus, ele diz, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Nós quem? A igreja. Nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, o que é que Deus disse? Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha a linguagem aí da aliança. Habitarei, a presença de Deus conosco. Jesus é Emmanuel, ele é Deus conosco. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Deus habita na igreja. Habitarei, andarei com eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aliança. Relacionamento. Né? Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo. Relação de pacto, de casamento também, a linguagem do casamento, né? Cristo noivo, a igreja noiva, que é uma ideia de aliança também, de pacto. Então é maravilhoso tudo isso aí. Essa e outras passagens bíblicas demonstram que só há uma salvação no Antigo e no Novo Testamento. Uma salvação, um pacto. O pacto eterno da redenção. E esse pacto da redenção, ele se desenvolve dentro da história da humanidade, da história bíblica, da história da redenção, pelo pacto da graça, que vai sendo revelado Adão, Noé, Abraão, Moisés. Então Deus vai revelando no transcorrer da história bíblica, Deus vai revelando mais e mais essa aliança até termos o Evangelho, a nova aliança, o Novo Testamento. Certo? Então, irmãos, o Novo Testamento, o Evangelho, é o cumprimento do pacto feito a Abraão. De Deus ser o nosso Deus, de nos abençoar, de abençoar a nossa descendência, de abençoar todas as nações da terra. Essa promessa se cumpre mais plenamente hoje, na dispensação do Evangelho. E vai se consumar na glória. Então, antes de ir para a parte final, vamos ver se tem alguma pergunta. Né? Aí 40 minutos aí de classe. Boa noite, minha irmã Josi. Né? Jó embeleze aí, uma visitante aí. Seja bem-vinda. Irmã Amanda Pires, graça e paz. Que saudade, Deus abençoe também, minha irmã. Saudades também. A nossa irmã Amanda.
É isso. Então não tem perguntas ainda, né? Então vamos seguindo aqui na nossa exposição do conteúdo aí. Irmãos, então entendem isso. O que é que eu quero enfatizar hoje aí? Usando aí o material, né? Estamos usando o material do pastor Paulo Anglada, né? Acho que é Sólida ou Glória, né? Acho que é esse material aí. O que é que eu estou querendo enfatizar nessa aula de hoje? Entendemos que há uma unidade na aliança. Só há uma aliança. E agora nós vamos confirmar isso vendo alguns elementos dessa aliança. Então, eu quero... Vocês digam aí se vocês vão querer ter paciência de aprender sobre o dispensacionalismo, que aí na próxima aula eu posso trazer sobre o dispensacionalismo, que é uma doutrina que não é a nossa doutrina, mas é importante a gente conhecer também o que os outros pensam, né? Não só o que a gente pensa. Então, como é que sabemos que só há uma aliança? É o mesmo Redentor e Mediador. Meus irmãos, não há vários mediadores, não. Embora Moisés era um tipo de Cristo, Davi, mas só há um mediador, Jesus. Em várias partes da Bíblia temos essa revelação que só há um mediador, só há um redentor. Davi não era esse redentor, Moisés não era esse redentor, Josué não era, tá? Noé não era. Então ninguém vai chegar ao céu, né, em qualquer período da história sem o sangue de Cristo, a expiação de Cristo. Sem crer no Messias. Aquele que foi predito como a semente da mulher, como descendência de Abraão, como filho de Davi, como renovo, como servo do Senhor, como príncipe da paz, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus manifesta em carne. Então, em todas as alianças, Cristo é o mediador. Né? Tudo aponta para Cristo. Lá em Apocalipse, né, vai ser dito, da perspectiva da eternidade de Deus, Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Berkoff argumenta, a Bíblia ensina que só há um evangelho pelo qual o homem pode ser salvo. Não tem vários caminhos para Deus, não tem vários evangelhos, só há um evangelho, uma aliança da graça, certo? Esse evangelho foi ouvido na promessa maternal, né? Ele usou essa palavra, promessa maternal, lá o pacto lá feito com Adão, Gênesis 3,15. Foi pregado a Abraão esse evangelho. Então Abraão, imagina isso, irmão, Abraão ouviu o evangelho. Adão ouviu o evangelho. Moisés ouviu o evangelho. Noé, esse povo ouviu o evangelho. Eles creram no Messias. E não pode haver nenhum outro evangelho. Paulo diz lá na carta aos Gálatas, né, dos judaizantes que queriam pregar outro evangelho. Ele seja anátema. Se alguém pregar outro evangelho, seja amaldiçoado. Só há um evangelho. E é muito importante, então, entendermos qual é esse evangelho, o verdadeiro evangelho. Então só há um mediador. Outra característica que nos faz ver que é um pacto, só é as mesmas condições. Então há o pacto da redenção, que é entre as pessoas da Trindade, há o pacto da graça, que Deus entra em aliança com o homem para salvá-lo por meio da graça. E quais as condições do pacto? Né? Arrependimento e fé. Muita gente acha que não há nenhuma condição. Essas condições, irmãos, não são meritórias. Ninguém merece a salvação. Né? Não é por obras. E a fé e o arrependimento não é natural do homem caído. Então, mas há condições. Né? Ninguém é salvo sem se arrepender e crer. Muita gente acha, não, se eu for um eleito eu vou ser salvo de qualquer maneira. Não. Você tem que ouvir a pregação, se arrepender e crer. Deus opera fé e arrependimento nos seus eleitos. A lei foi dada ao povo de Israel para provocar o arrependimento, para eles verem que eles não conseguem obedecer a Deus, são pecadores. Então o propósito da lei não é ser um caminho de salvação. Nunca foi, né? Jamais será. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei vem, irmãos, para calar a boca de todo mundo que se acha justo, que se acha bom. A lei nos condena.
visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então nós não vamos saber o que é o pecado se nós não conhecermos a lei. A lei vai nos levar à convicção de pecado, à consciência do pecado. Por isso Deus deu a lei, não foi para salvar. Infelizmente, a maioria de Israel desprezou a bondade de Deus, não compreendeu a sua tolerância e longanimidade, né? Que o propósito dessa tolerância é que eles se arrependessem. Muita gente não entendeu. Com relação à fé, o capítulo 4 de Romanos demonstra que essa fé é condição imposta aos beneficiários do pacto no Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento o povo teve que crer, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê. O pessoal ouve esse versículo assim, para todos e pronto. Deus amou o mundo, deu seu Filho para todos e pronto. Deus amou o mundo e deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, desde o Antigo Testamento, Deus remiu o seu povo, né, por meio do sangue do Messias e pela fé, para que seja o quê? Segundo a graça, não por obras. Porque Abraão, né? Abraão teve fé. E Paulo vai dizer que Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Em Gênesis 15, né, Antigo Testamento, 15:6 diz, está escrito que Abraão foi justificado pela fé. Ele, Abraão, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão não foi salvo por obras, não. Moisés, o povo lá, os judeus que foram salvos, né? Jamais foram salvos pelas obras. Outra característica de que é a mesma aliança, os mesmos selos. Que negócio de selo é esse, né? Símbolos do pacto. Nós, presbiterianos, nós somos o que eu disse aqui na aula? Nós somos o povo da aliança. Cremos na doutrina da aliança. Numa aliança, por exemplo, no casamento, tem a aliança, né, de casamento. É um símbolo visível. Mas a aliança, irmãos, não é isso aqui, não. A aliança é o pacto que é feito diante de Deus. A aliança não é a joia, não. Que pode ser perdida, né? A aliança é o pacto. Então nós estamos em aliança com Deus. Porém, nas alianças, geralmente tem símbolos que a representam. Qual eram os símbolos? Vamos ver se vocês são bons presbiterianos aí. Qual era o símbolo do pacto no Antigo Testamento? Qual era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo no Antigo Testamento? A circuncisão, né, que no caso só homens poderiam, né, que era uma cirurgia no órgão masculino. Então, a circuncisão era um símbolo da aliança no Antigo Testamento, que nós entendemos que foi substituída pelo batismo. Mas a circuncisão era desde a infância e era o rito de entrada na aliança. E nós temos também a Páscoa no Antigo Testamento, que era o símbolo da aliança. E no Novo Testamento foi substituído pelo que a Páscoa? A ceia do Senhor. O que era a Páscoa? Comemoração da redenção, lá do Egito, debaixo de Faraó. E hoje nós comemoramos quando essa redenção? Na ceia do Senhor, no sacramento. Então, o batismo e a ceia, na igreja, no cristianismo, são símbolos da aliança. E é por isso que nós não nos circuncidamos mais. Se você quiser fazer a operação, você que é homem, você fica à vontade para operar, né? Mas isso não é símbolo nenhum de aliança com Deus mais. Isso foi abolido. O símbolo é o batismo. E aí homens e mulheres recebem o símbolo, né? E também a ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor não é um mero lanche que você faz na igreja. É um sacramento, né? Que é feito no culto. A ceia não é um lanche que é dado na hora do culto lá, é tão pouco, né? Um pedacinho tão pequeno de pão, porque ele é um símbolo, né? Geralmente nas nossas igrejas, né, é um pedacinho pequeno, então ninguém vai lanchar, né, participando da ceia. Não é esse o propósito
da ceia. Ali é um símbolo de que nós participamos do mesmo pão, do mesmo vinho, da mesma aliança. Nós somos o povo de Deus. Nós somos salvos pela graça, pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo. Então, a forma externa dos ritos mudou, mas o significado é o mesmo. Então, nós, presbiterianos, entendemos que é a mesma aliança. A forma externa mudou. A mesma coisa com relação ao domingo. No Antigo Testamento era o sábado, e no Novo Testamento é o domingo. Mas o princípio é o mesmo, né? E com relação à aliança, o princípio é o mesmo. Então, é uma única salvação. A administração externa é que mudou. Então, esse pacto eterno da redenção foi executado na história. E há uma administração, características diferentes na antiga dispensação e na nova dispensação. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas não são duas alianças. É uma mesma promessa, é uma mesma redenção, é o mesmo Redentor, o mesmo Cristo, as mesmas condições, arrependimento e fé. Os selos e símbolos, os mesmos, né? O mesmo assim, né? Equivalentes, né? Porque lá era a circuncisão, agora é o batismo, era a Páscoa, agora é a ceia. Certo? Mas o símbolo por trás da circuncisão e do batismo é o mesmo, e o símbolo por trás da Páscoa é o mesmo da ceia. O que é que simbolizava? Iniciação na igreja visível e comemoração da libertação do poder e do domínio do pecado. Então é o mesmo pacto, desde o Antigo Testamento. Irmãos, o meu propósito nessa classe aqui, nessa aula, era esse, falar do pacto da graça e mostrar que é o mesmo pacto, é a mesma aliança, e que todos são salvos pela graça, né? E que nós estamos debaixo dessa aliança da graça. Vamos ver aí se tem perguntas. Já concluí aqui, se não tiver dúvidas, se não tiver perguntas, eu vou estar concluindo. Irmãos, tem alguns irmãos aí, eu compartilhei o link aqui da nossa classe com os irmãos lá de Várzea do Poço, certo? Talvez tenha alguns visitantes aqui na nossa live lá de Várzea do Poço. Então são muito bem-vindos, né? Esses visitantes aí que estão nos acompanhando. Fiquem à vontade para nos acompanhar. E outros que queiram, né, participar aqui da nossa transmissão, da nossa classe, da escola dominical, são bem-vindos, certo? Então, não vi dúvidas aqui, então espero que tenha sido claro, certo? É importante, eu devo estar vendo aí a questão do dispensacionalismo, para a gente comparar, para você entender o porquê que não somos dispensacionalistas, mas somos da aliança. Então, que possamos compreender e desejar aprender mais dessa doutrina. Não houve dúvidas aí, então eu vou orar para a gente concluir, né? Vamos concluir. Oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Deus da aliança, Deus que nos amou na eternidade, que entrou em aliança dentro do tempo, através ali do pacto dado, as promessas dadas a Adão, a Noé, a Abraão, a Moisés, a Davi, em Cristo Jesus. E temos esse privilégio, ó Pai, de sermos o povo da aliança, a Tua igreja no Novo Testamento, de termos os símbolos dessa aliança, e principalmente, ó Deus, termos o chamado à fé e ao arrependimento. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, esclarece, tira as dúvidas. Ó Deus, convoca pessoas à fé e ao arrependimento, salva pecadores, dá clareza do caminho da salvação, que não é por obras, que é por meio da aliança, que é por meio de Cristo, que nós somos chamados a ir a Cristo da maneira correta, nos humilhando, crendo, nos arrependendo, nos unindo à igreja, recebendo o batismo, recebendo, ó Deus, a comunhão da ceia. Abençoa, Pai, nossa igreja, abençoa o Teu povo, nos dá a Tua bênção, perdoa os nossos pecados, nos transforma à imagem de Cristo, nos dá uma noite de paz. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, próximo domingo, nossa Assembleia Ordinária para o Balancete Financeiro, né, os membros da igreja são convocados a participar, estejam lá participando, certo? E então é isso. Então esse é o nosso aviso. Deus abençoe, uma boa noite a todos, a graça e a paz. E então aqui eu encerro a nossa transmissão. Até uma próxima oportunidade. Amém.